Olá, alunos! Gostaria de explicar para os que estão assistindo às aulas presenciais no colégio, que apesar do meu nome estar lá no horário, o professor que está dando aula é o professor José Neto, né? De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, os profissionais com mais de 60 anos pertencem a um grupo de risco e devem ficar afastados do local de trabalho, que é o meu caso. Então, é por isso que as minhas aulas são apenas remotas, ok? Continue enviando por e-mail as atividades propostas nos cronogramas para que vocês possam receber a pontuação relativa às avaliações 1 e 2. Tudo bem? Então vamos. Colégio Ari Quintela, 7º ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 14, Brasil Colonial, expansão para o interior, conclusão. Tropeirismo. Então, nós estamos falando das expedições, dos bandeirantes, dos portugueses que vieram para cá explorar o Brasil. Então, vamos falar desse tipo de expedição que recebeu esse nome tropeirismo. Vamos ver por quê. Era a atividade comercial realizada no interior da colônia. A denominação é atribuída ao fato de que os produtos a serem transportados vinham através de tropas de mulas, de várias mulinhas, burrinhos, que carregavam toda aquela mercadoria que era explorada do interior do Brasil. Os tropeiros eram os condutores das tropas. Esse comércio se fortaleceu após a descoberta de ouro no interior da colônia. O deslocamento pelo interior ajudou a expandir o número de vilas e cidades. Então, se vocês observarem aí, caminho, no mapa vermelhinho aí, era o caminho dos tropeiros e inúmeras cidades e vilas que eles fundaram, passando com suas tropas pelo sul do Brasil, para o sul do Brasil, saindo lá de Sorocaba, em São Paulo, e indo em todo o sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Monções. Então, outro tipo de expedição de bandeirantes, e algumas dessas expedições acompanhavam o leito dos rios, sendo muitas vezes obrigadas a atravessar rios caudalosos, com muita água, Essas expedições receberam a denominação de monções, pois procuravam seguir o regime de cheias e vazantes dos rios, além da abertura de novos caminhos que serviram para interligar as diversas regiões da colônia. O comércio com a região das Minas contribuiu para o surgimento de novas vilas e cidades. Os comerciantes que se deslocavam para fazer o comércio no interior da colônia realizavam viagens que muitas vezes demoravam várias semanas. Por esse motivo, efetuavam paradas para o descanso e para o cultivo de uma roça de milho, e também para cuidar dos animais. Nesse ponto de parada surgiam povoados que forneciam serviços e hospedagem aos viajantes. Então, nessa imagem que vocês veem ao lado, é uma partida, uma organização das monções, ela foi pintada em 1897, isso foi bem antes, 1897 o Brasil já era período de reino, então não é na época que ele foi pintado bem depois. Então, uma imagem que o autor imagina como acontecia, Essa imagem está no Museu Paulista, na cidade de São Paulo. Missões e reduções jesuíticas. Então, nós estamos falando inicialmente só da parte da exploração, agora nós vamos ver os religiosos que vieram de Portugal para o Brasil para ensinar a religião católica aos nossos índios. Os primeiros jesuítas chegaram ao Brasil em 1549, trazidos pelo governador-geral Tomé de Souza. O primeiro governador-geral já veio com o padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que foram os dois nomes destacados na introdução da ordem dos jesuítas no Brasil, fundando a Organização das Missões. Essa ordem é a ordem do Papa Francisco. A Companhia de Jesus teve destaque
teve destacado papel na colonização brasileira e na catequização de indígenas. Os padres rumavam ao interior e erguiam missões que agrupavam inúmeros homens, mulheres e crianças. No símbolo dos jesuítas tem um sol com a letra IHS, que formavam o nome de Jesus durante a Idade Média. Esse solzinho que vocês estão vendo aí em cima é o símbolo, então, dos padres jesuítas. Na pintura de Benedito Calixto, essa imagem que vocês veem aí do padre José de Anchieta, que foi um dos primeiros jesuítas a chegar no Brasil, como já falamos lá em cima, veio como primeiro governador geral, e a presença de membros do clero também servia para manter os portugueses que vinham ao Brasil dentro dos costumes europeus e garantir que eles não adotariam o comportamento dos nativos. Ou seja, a intenção da vinda dos jesuítas, além de ensinarem a religião católica aos índios, era também manter os portugueses que aqui vinham também praticando a religião católica apostólica romana, porque a tendência era eles até aderirem à cultura do indígena, mas a igreja não queria isso, queria que mantivessem e, ao contrário, constituíssem mais fiéis para a igreja católica. Então, os padres vieram com essa missão, não só de transmitir aos nativos, mas também manter nos portugueses a crença na religião católica. Então, essa imagem de Benedito Calixto é um retrato de José de Anchieta, como eu disse, foi pintado muito depois, vejam, no século XX, em 1902. É uma pintura a óleo, feita sobre tela, está no Museu Paulista da Universidade de São Paulo, na cidade de São Paulo. Atividades das missões jesuíticas. Então, o que os padres jesuítas faziam nas missões? Produziam artesanatos e ferramentas de trabalho, ensinavam técnicas agrícolas, ensinavam música aos indígenas que aprendiam a tocar instrumentos musicais ligados à cultura europeia, né? Lógico que o índio já sabia tocar instrumentos, mas daqui criados por eles, e agora eles iam aprender com os padres jesuítas algumas coisas lá da Europa. Catequização dos povos indígenas. A palavra catequização tem a ver com o ensino da religião católica. Muitas missões foram atacadas por bandeirantes ou fazendeiros que desejavam escravizar os indígenas catequizados. Então, quando os padres ensinavam a religião católica e tinham sob o seu controle os índios, eles, os padres, os protegiam, mas alguns bandeirantes e até mesmo os fazendeiros queriam esses índios que já estavam mais adaptados à cultura europeia para serem seus escravos. Os povos indígenas após o contato com os portugueses. Então, os indígenas, quando tiveram contato com os portugueses, conheceram doenças que não existiam aqui, que foram a epidemia do sarampo, varíola e gripe. Os que foram escravizados fugiam para o interior da colônia. Caracteriza-se os indígenas sofreram várias modificações na sua condição com a chegada dos colonizadores. Entre 1500 e 1530, os indígenas foram utilizados como mão de obra no trabalho da extração do pau-brasil. Para a realização desse trabalho, eles recebiam objetos de metal, como machados e facões, além de adereços chamados de bugigangas, continhas, coisas sem valor. A partir da década de 1530, com o início efetivo da colonização, os indígenas foram capturados para o trabalho escravo. Eles resistiram à imposição do trabalho escravo pela guerra e pela fuga. Então, os indígenas não aceitavam ser escravos. Eles viviam livres, eram os donos da terra. Como é que iam ser transformados em escravos? Os jesuítas atuavam ainda com o objetivo de coibir a escravização dos indígenas, embora eles mesmos agissem no sentido de educá-los para a fé cristã e para o trabalho no modelo europeu. As missões jesuíticas no Brasil, de alguma forma, contribuíram para desestabilizar o modo
de existência dos indígenas. Isso porque, onde eles foram instalados, os nativos se tornavam sedentários, e o que facilitava para a captura pelos bandeirantes. A escravização e as doenças trazidas pelos colonizadores contribuíram para a redução da população indígena, isso até os dias atuais, né? O contato do indígena com o homem branco fez reduzir drasticamente o número de indígenas no Brasil. Isso começou, como nós estamos vendo aí, a partir das expedições colonizadoras de 1530. Então, na imagem que nós estamos vendo aí, de Van Velden, a dança do Puri, né? É uma fotografia que está no Museu da Chácara do Céu, no Rio de Janeiro, os colonos capturando tribos inteiras para o trabalho nos engenhos. Vejam como eles foram cruéis com os nossos indígenas. Com isso, concluímos a nossa unidade em temática 14.